Olá, boa noite. 7h30 desta quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Nós estamos agora iniciando a nossa live, André Oliveira alertando geral aqui na nossa página Censura Zero, também no nosso perfil pessoal, andreoliveira.jornalista1 e também no YouTube. E eu quero agradecer a sua sintonia, você que já chega aí com a gente. Nós vamos ter interatividade, nós vamos ter assuntos importantes a serem tratados nessa live, nesse nosso bate-papo, que é mais um espaço que nós abrimos para você, para o contato, especialmente você que mora aqui na região norte, em São Mateus, Jaguaré, Conceição da Barra, também o pessoal de Pedro Canário, Boa Esperança, Nova Venécia, aquele abraço. Obrigado, pessoal, aí também de Pinheiros, Mucurici, Ponto Belo, Montanha, o nosso abraço, e eu agradeço já a sua sintonia, a sua audiência já conosco aqui na live. Nós vamos falar a respeito da Covid-19, especialmente do decreto do governador Renato Casagrande, as medidas restritivas de risco extremo, conforme ele mesmo descreve, a quarentena que já começa amanhã, dia 18 de março, e se estende até o dia 31. Serão 14 dias com o comércio fechado em todo o estado, também as escolas e repartições públicas e também outras medidas restritivas. Mas há contestações e há municípios que estão enfrentando principalmente manifestações por parte do comércio para que não feche. E nós vamos, daqui a pouquinho, ouvir também o nosso público a respeito dessa informação. Você é contra ou é a favor do fechamento do comércio em São Mateus? Especificamente com relação em São Mateus, mas se tiver outras pessoas também na nossa live nos acompanhando, nós vamos querer saber a opinião, saber o que vocês acham a respeito disso. Teremos outros destaques também, sempre acompanhando o que acontece no nosso Censura Zero, que você sabe, censurazero.com.br é fonte de informação correta e segura nas redes sociais e na internet. Aqui nós fazemos tudo com qualidade, com base no jornalismo profissional. Inclusive, hoje nós vamos falar a respeito de uma luta que nós estamos travando, que é uma luta contra as fake news institucionalizadas e que fazem parte do nosso trabalho, do papel social do jornalismo profissional. Então, nós vamos, daqui a pouquinho, falar a respeito disso também. É importante que tenhamos um ambiente saudável, um ambiente de informação segura, principalmente nessa época de pandemia, mas tem muita gente abusando, né? Que acaba difundindo informações que não são realidade e muitos, inclusive, com interesse em 2022, interesse eleitoreiro, né? Isso que é realmente o que repudiamos. Não podemos pensar em eleições, vantagens políticas ou outros interesses em detrimento da vida, né? Então tá, vamos começar a nossa live. André Oliveira alertando geral. A sua presença aí do outro lado é muito importante. Fique com a gente. Pois é, e você pode participar com a gente. Vamos lá colocar a nossa enquete para você participar. E daqui a pouquinho também eu vou ver as opiniões, tá bom? A nossa enquete é a seguinte, tá aí na tela para você. Você é contra ou a favor do fechamento do comércio em São Mateus? Mas se você for de outra cidade, estiver também nos acompanhando, pode, sem dúvida, deixar a sua opinião também aí nos comentários, tá bom? Eu quero fazer um convite especial para você acessar as nossas redes sociais. Nós estamos também no Instagram, estamos no Twitter com Censura Zero, tem o nosso WhatsApp também para você entrar em contato, 999149706, 999149706. E tem esse perfil, você está agora acompanhando, né? O perfil do André Oliveira, enquanto jornalista, tem também a nossa página Censura Zero no Facebook. Nós vamos interagindo. Eu vou agora de imediato, né, já pedir aqui que já está preparadérrima, já está preparada aqui, a nossa produção já preparou, a fala do governador Renato Casagrande, o governador do estado,
ele anunciou a quarentena por 14 dias. Foi ontem, né? Com o sistema hospitalar o risco de entrar em colapso devido ao aumento da ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, o governador Renato Casagrande fez um pronunciamento na tarde de ontem, direto do Palácio Anchieta, em Vitória, e detalhando medidas restritivas do risco extremo que vão influenciar o funcionamento do comércio, da indústria e serviços públicos no Espírito Santo. O governador anunciou uma quarentena durante 14 dias no Espírito Santo. E ele disse o seguinte: é uma quarentena porque não estamos restringindo a circulação das pessoas. Não é um lockdown. Muitas pessoas, inclusive, têm usado esse termo inadequadamente. Nós, no Censura Zero, não usamos a expressão lockdown quando falamos das restrições aqui no Espírito Santo, porque lockdown a pessoa não pode nem sair de casa. É uma medida realmente extrema, impedindo a circulação das pessoas. E, conforme o governador até mesmo faz essa advertência, o governador João Dória também fez esse adendo lá em São Paulo, não restringe a circulação das pessoas, mas é para diminuir a circulação. Então, daí o nome quarentena. Mas muita gente usando esse termo, inclusive veículos de comunicação. O comandante do Corpo de Bombeiros, Cerqueira, que também participou da coletiva, enumerou as 24 atividades essenciais que poderão funcionar durante a quarentena: assistência à saúde, serviços públicos considerados essenciais, atividades industriais, atendimento social, segurança pública, atividades agropecuárias, mercados, farmácias, atividade envolvendo equipamentos de infraestrutura ou de insumos sociais, além de comercialização de serviços animais, relacionado à energia elétrica, transporte público, telecomunicações, funerárias, agências bancárias, serviços postais, construção civil, atividades ligadas a combustíveis, distribuição de água, jornalismo, limpeza urbana, igrejas e templos, pesca, locação de veículos e hotéis e pousadas. São essas as 24 atividades essenciais que estarão em funcionamento, segundo as normas que foram divulgadas pelo governador Renato Casagrande e estão sendo, inclusive, propagadas, né, pelo governo do estado para conhecimento geral, inclusive com a participação dos municípios. Aqui em São Mateus, daqui a pouquinho a gente vai falar, houve hoje uma manifestação por parte de comerciantes para que o prefeito Daniel Santana e também os vereadores possam interceder para que não haja fechamento do comércio, mas é uma decisão que ainda não saiu. Já houve 2 municípios que tomaram essa decisão de não cumprir o decreto, as recomendações estaduais, mas aqui em São Mateus, até segunda ordem, também vai valer. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito disso, que é o tema, inclusive, da nossa enquete. Mas eu gostaria que você prestasse agora atenção numa parte inicial. Dividimos em 3 partes a fala do governador, que foi um pronunciamento longo, mas que ele fala a respeito dessa necessidade, a quarentena por 14 dias no Espírito Santo. Vamos acompanhar. É um pacto que nós estamos fazendo porque estamos enfrentando um ambiente de guerra. Estamos enfrentando um ambiente no mundo, né? Naturalmente, todos os países estão atingidos e essa guerra, uma guerra mundial contra o coronavírus, contra as mortes, os óbitos e as sequelas que estamos enfrentando pela ação do vírus. Nossa tarefa de todos nós, né, aqui no Espírito Santo, todas as instituições públicas e privadas, e a minha tarefa como governador é proteger a vida dos capixabas. E tenho tido a parceria de todas essas instituições públicas e privadas. Conversei com muita gente nesses últimos dias, né, para que a gente pudesse chegar neste momento e a gente anunciar algumas medidas que têm o objetivo de conter a transmissão do vírus e salvarmos vidas. Nós chegamos até essa situação no Brasil de hoje por algumas razões. Vocês estão acompanhando a realidade brasileira, estão acompanhando a situação da maioria e da grande maioria dos estados no Brasil. Todos nós estamos acompanhando o elevado número de mortes, né? Nós estamos tendo no Brasil, a cada dia, anúncio de mais de 2.000 mortes por dia pela Covid. Nós estamos no pior momento da pandemia. Essa fase da pandemia é a pior fase que nós estamos acompanhando
Desde um ano, tem mais de um ano e pouco que nós tivemos o início da pandemia no Brasil, este é o pior momento pelo número de óbitos, pelo número de estados que entraram em colapso com o sistema de saúde, pelo número de pessoas contagiadas. Aqui no Espírito Santo a gente conseguiu segurar até um certo ponto, mas agora também nós estamos numa situação de aumento de óbitos, não ainda num percentual explosivo, mas já paramos de reduzir da segunda fase e estamos crescendo o número de óbitos. Nós já estamos com aumento do número de pessoas internadas, estamos com aumento do número de pessoas contagiadas. E chegamos a essa situação por algumas razões. A primeira razão é a demora na vacinação. Nós, infelizmente, não temos vacina para a gente poder imunizar a população toda, ou a grande maioria da população. Então, essa demora na chegada das vacinas, isso é um problema que nós temos no Brasil. Alguns países já estão bem mais adiantados do que o Brasil, mas nós aqui não tivemos essa oportunidade. Também a razão para a gente ter chegado nesse ponto é a falta de uma coordenação nacional, que impediu que a gente tomasse medidas únicas, não lineares, mas únicas, orientada por um poder central ou por uma coordenação nacional. Outra razão para chegarmos até aqui são as novas variantes do vírus, que são mais agressivas, algumas delas mais agressivas, e atingem pessoas de mais idade e pessoas de menos idade. E um outro problema é o negacionismo. Uma parte da sociedade brasileira nega os efeitos do vírus. Então, essas são razões que fizeram com que o Brasil chegasse nessa situação e que nós agora também no Espírito Santo estamos pressionados. Nós tivemos uma gestão da pandemia desde janeiro do ano passado, quando a gente começou a ampliar os nossos hospitais. O estado do Espírito Santo é o estado que mais abriu leito de UTI per capita desse país. Então nós tivemos, desde o ano passado, um investimento robusto na ampliação de leitos de UTI, leitos de enfermaria, mas o que mais pressiona a todos nós é, às vezes, a falta de leito de UTI. Nós chegamos na primeira fase, que foi junho, julho e agosto, onde a gente atingiu o ápice da doença. Nós conseguimos abrir 715 leitos de UTI e nós passamos daquela fase sem deixar nenhum capixaba sem atendimento. Veio uma segunda fase, dezembro e janeiro, e também nós conseguimos atender a todos os capixabas com 715 leitos de UTI. E agora, nessa fase, fevereiro e março, nós estamos com um número de pessoas internadas muito grande. Então, assim, a pressão sobre o sistema hospitalar é muito grande. Nós vamos abrir até final de abril 900 leitos de UTI. Repito, é o maior número de leitos de UTI per capita do Brasil. Então, vamos abrir 700 leitos de UTI. Mas chegamos hoje, infelizmente, a 91% de ocupação de leitos de UTI. Nós já tínhamos chegado perto de 90%, mas nunca tínhamos passado de 90%. Nossa matriz de risco é uma matriz de risco que considera município com risco baixo, risco moderado, risco alto e risco extremo. Então, pela primeira vez, disparou o gatilho dos 90% de leitos de UTI ocupados. E quando dispara esse gatilho de 90%, nós temos que tomar medidas transversais no estado todo para que a gente possa conter a transmissão do vírus. É importante a participação inicial do governador Renato Casagrande, a gente recordando trechos do pronunciamento dele a respeito da quarentena de 14 dias que começa a vigorar amanhã, dia 18 de março. Importante a sua participação, interaja com a gente, você que está aí do outro lado, compartilhe também a nossa live, André Oliveira alertando geral, e a nossa enquete, você é contra ou a favor do fechamento do comércio em São Mateus? Nós vamos depois deixar também disponibilizada essa live, a sua gravação, e as pessoas poderão participar também nos comentários. Mas já falamos mais sobre esse tema, porque é um assunto que está aí palpitante em todos os 78 municípios capixabas, tenho certeza, preocupação também com a economia.
e vamos ver os dirigentes de entidades, também os políticos, especialmente os prefeitos, que têm essa responsabilidade no momento também de estarem afinados com as normas do governo estadual. Vamos ver que decisão estão tomando. Mas a grande maioria, sem dúvida, está junto com o governo. Foi uma decisão tomada não só pelo governo do estado, mas em conjunto também com o Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme relatou ontem o governador Renato Casagrande no início do seu pronunciamento. Vamos pedir a você também, que está aí do outro lado, você que está nos acompanhando nessa live com a sua audiência, muito obrigado, para você também prestigiar lá o nosso Censura Zero, nosso site, tá bom? O site está aí, censurazero.com.br. Ele tem notícias de todo o Brasil, do Espírito Santo, do norte do estado, mas com um olhar especial aqui para São Mateus e para o nosso extremo norte. Então, se você quer ficar bem informado sobre as coisas de São Mateus, um olhar também independente a respeito da política e das ações comunitárias, entre lá, censurazero.com.br, fonte de informação correta e segura nas redes sociais e na internet. Deixa aí nos comentários o que você está achando também da nossa live, que nós vamos ter sempre regularmente aqui para você, tá bom? Nós fizemos já 2 testes pelo YouTube, estão lá, se você quiser também acessar, é só ir lá, Censura Zero, é só procurar aí no YouTube Censura Zero e você inscrever-se também no nosso canal, ativar o sininho para sempre que a gente colocar vídeo novo lá, você ser avisado e a gente poder, né, nos desenvolver nesse canal bacana de comunicação. Vamos agora à segunda parte, então, da entrevista com o governador, que foi longo o pronunciamento, nós separamos 3 trechos importantes, e aqui ele fala exatamente a respeito da quarentena. Ele lá falou sobre os motivos que levaram a essas decisões para as medidas restritivas de risco extremo, e agora ele dá um detalhamento ainda maior a respeito da quarentena dos 14 dias, começando a partir desta quinta-feira. Vamos prestar atenção, porque daqui a pouquinho a gente vai falar também a respeito de cumprimento, né, por parte de alguns setores, e alguns até que poderão, de acordo com o entendimento com o governo do estado, serem flexibilizados. Vamos acompanhar. Então, nós estamos apresentando para vocês uma quarentena de 14 dias que tem o objetivo de reduzir as atividades econômicas e sociais do serviço e do comércio de áreas não essenciais, né, para que a gente possa conter a transmissão do vírus nessa quarentena de 14 dias. Quais são os objetivos? A hora que você reduz a mobilidade, a interação, você consegue reduzir a transmissão do vírus. A transmissão do vírus que esteve por muito tempo abaixo de 1, hoje já está acima de 1. Então a gente consegue reduzir a transmissão do vírus. Se a gente reduz a transmissão do vírus, a gente consegue reduzir também a demanda sobre o leito hospitalar. Nós que atendemos a todos até agora, queremos continuar atendendo a todos. É muito ruim a gente ver uma imagem de uma pessoa sentada em uma cadeira de hospital, perdendo a vida porque não consegue respirar. E não tem um respirador, não tem um leito, não tem um profissional. É muito ruim isso. Isso é uma cena medieval e é uma cena de guerra que a gente tem que enfrentar com decisões que são polêmicas, difíceis. Uma hora dessa não é fácil tomar uma decisão, até porque são decisões que exigem, né, coragem para ser tomada, equilíbrio para ser tomada, ponderação, e exige que a gente possa estar junto com vocês tomando essa decisão. Então, assim, é muito ruim a gente poder a gente assistir os estados que entraram em colapso. Nós estamos tomando medidas aqui, na hora que a gente chegou a 91% de ocupação de leitos de UTI, vamos abrir mais leitos nos próximos dias para a gente chegar a 900 leitos de UTI, mas toda a abertura de leito tem uma limitação. Primeiro, tem uma limitação de profissionais. Os profissionais de saúde que estão nos acompanhando sabem disso. Nem sempre você tem médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta e outros profissionais à disposição para abrir leitos. Nós já encontramos dificuldade em alguns locais para contratarmos profissionais. Então, temos um limite de profissionais, nós temos um limite de medicamentos, de insumos, de equipamentos. Então, temos um limite, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo estrutura física, a gente encontra esse limite. Então, nós estamos fazendo um trabalho para a gente poder organizar
a gestão dos leitos e a gente atender a todos os capixabas com dignidade. Leitos não salvam todas as vidas, mas dá dignidade às pessoas que precisam do leito. A outra questão importante nessa quarentena de 14 dias é para a gente reduzir a demanda sobre os hospitais de outras enfermidades, como, por exemplo, doenças respiratórias. Doenças respiratórias, a hora que você se isola mais, você deixa de ter doenças respiratórias e aí alivia leito para a Covid. Também a gente deixa de ter acidente. O trauma hoje ocupa os nossos hospitais. Quando a gente dá uma parada, a gente para também de atender trauma, porque reduz o trauma e a gente consegue atender mais Covid. Então, é necessário. Medida difícil, mas necessária, que preciso contar muito com o apoio de cada um de vocês. Estamos parando também nesse tempo toda a educação em todos os níveis, para que a gente possa também reduzir a interação de professor, de aluno. É uma medida que atinge os 78 municípios do estado do Espírito Santo por 14 dias, começando na próxima quinta-feira, dia 18, e vamos até o dia 31 deste mês, para a gente poder fechar esse mês e a gente tentar reduzir essa transmissão e a gente ter a capacidade de dar dignidade às pessoas com atendimento. Eu sei que isso afeta a atividade econômica, a atividade social. A grande razão e a grande motivação nossa é hoje reduzir a interação. O comércio, a atividade do serviço, são atividades que sofrem muito, o setor de eventos sofre muito e nós temos que pedir uma ajuda dos eventos sociais. Quantas pessoas estão fazendo festas clandestinas, estão interagindo sem necessidade? Nós temos que compreender a importância da gente estar junto numa hora dessa. Já é difícil tomar uma decisão, mas é preciso que a gente possa contar com o apoio daquelas pessoas equilibradas, conscientes. Estamos vivendo essa pandemia nesse tempo num ambiente de disputa política sem necessidade. Onde as pessoas levam tudo para o debate eleitoral e político por interesse eleitoral. O que eu quero é preservar vidas. O que muita gente nesse estado quer, a grande maioria quer, é preservar vidas. Então eu preciso contar, literalmente, assim, com muita intensidade, com a ajuda dos municípios, né? Quero pedir apoio aqui dos prefeitos, dos vereadores, pedir apoio mesmo, para a gente poder reduzir a interação no estado do Espírito Santo. Quero também pedir o apoio de todas as entidades. Conversei com as igrejas, com as federações. Lógico que não tem consenso em todas as medidas, mas quem governa tem que decidir, não pode adiar a decisão. Então, nós temos que decidir na direção de preservarmos vidas. Então, quero pedir a colaboração, a ajuda, para a gente poder, de fato, fazer um trabalho que seja eficiente com relação à gestão dos leitos e que seja eficiente com relação a estabelecer dignidade para as pessoas, que seja eficiente com relação a salvar vidas. Aí, portanto, o governador Renato Casagrande, a segunda parte do pronunciamento que ele fez ontem a respeito da quarentena por 14 dias no Espírito Santo, começando amanhã, dia 18 de março. Então, daqui a pouquinho tem a terceira parte e última parte dessa que nós selecionamos para você. É importante a gente ficar aí atento. E é por isso que nós estamos aqui, né, juntinhos com você e fazendo, né, essa conscientização e até mesmo querendo saber a sua opinião. Tá aí nossa enquete de hoje. Você é contra ou a favor do fechamento do comércio em São Mateus? Já agradeço a você que está acessando a nossa live, André Oliveira, alertando geral. Você que está aqui em São Mateus, no norte do Espírito Santo, no nosso estado, no Brasil, e até fora do nosso país, né? O caso do nosso amigo Joey Vitorino. Alô, Joey Freitas, está aqui, ó, em Boston, ligadinho na gente. Ele diz, amigo André Oliveira, tá certo, tá aí, né? Um abraço para você, Joey, que está lá com toda a família em Boston, nos Estados Unidos, também enfrentando essa pandemia que parece que agora, né, deu aí uma normalizada com o novo presidente Joe Biden, né? E deixe-me ver aqui, também participando com a gente, Francisco Botelho Neto, dizendo, boa noite, amigo, tá aí, não opinou, mas Roosevelt Negres, é isso? Roosevelt Negres, diz aqui, sou contra Roosevelt, né?
Diz, sou contra. Deveriam ter fechado as praias no período de carnaval. As festas rolando, churrasco à beira do rio, as festas clandestinas, que aí ele diz que essas megeras, né? Ela diz, fizeram e que agora vem contaminar quem ficou em casa. Manda se lascar todo mundo, indignada com o povo. Tá aí o desabafo, deixa-me ver aqui, estou sem óculos, Rosivel Negres, isso daí, né? Também Marcelo Campos dizendo boa noite, e aqui opina, nosso grande amigo Marcelo Campos está lá em Pinheiros, né? Na nossa sintonia, na audiência aqui da nossa live. Ele diz: vejo necessário, o momento é este. Valeu, obrigado pela participação. Elaine Lisboa diz: sou totalmente contra o fechamento do comércio de São Mateus, pois quem está proliferando o vírus são as praias lotadas e as festas clandestinas. Você tocou em 2 pontos fundamentais: as festas clandestinas e as praias lotadas. A conscientização, infelizmente, ela não aconteceu aqui em São Mateus por parte das pessoas e a fiscalização falhou muito, principalmente durante o Carnaval. Censura Zero noticiou isso e deu uma ênfase até mesmo às aglomerações e o fato de a fiscalização não dar conta, porque a gente sabe que o carnaval demandaria muita gente, turistas chegando, o pessoal de São Mateus também que sempre vai para o carnaval, vai para Guriri, e não seria diferente agora, até porque está todo mundo também preso dentro de casa, mas a nosso ver, e nós colocamos isso de uma forma bastante profissional e jornalística, que a prefeitura não se preparou adequadamente quanto à fiscalização para atender a essa demanda. Então, a Polícia Militar não deu conta, né, de conter as aglomerações, dava uma batida aqui para dispersar uma multidão, já tinha 2, 3, 4 chamados, e som alto, não deu conta realmente, e ali a gente viu, né, foi o carnaval, um carnaval praticamente normal que aconteceu, e onde houve maior aglomeração em todo o estado em se tratando de balneário. Isso também nós registramos. Na época até falaram, mas estão exagerando, nós não vimos os vereadores comentar nada a respeito disso, né? Dar pelo menos ciência à prefeitura de que teria que apertar a fiscalização, e a prefeitura também, nos decretos, próprios decretos que ela expediu, ela também ali agiu com frouxidão. Então, tem a ver com o comentário da Elaine Lisboa. E, claro, aí entra a conscientização. Muita gente ficou em casa, mas muita gente também pisou na bola, aglomerando, fazendo churrasco, enfim, se divertindo aí no carnaval, se divertindo entre aspas, né? Às custas da liberdade de outras pessoas e de forma inapropriada. A Elaine diz também, o fechamento do comércio de São Mateus, infelizmente, a falência de muitos, ela complementa. Amanda Vieira Zanelato, alô, amiga Amanda, ela diz que é contra, vai prejudicar muitos lojistas. Deixa-me ver, também o Maguinho, Carlos Magno Figueiredo, ele diz, esse governador é um pilantra, não sei se é, não, de fato não é, né? Ele usa essa palavra aqui, forte contra o governador, mas não é não, tá, Maguinho? Nós temos que nos colocar na posição das autoridades, porque cada autoridade, seja o presidente, seja o governador ou o prefeito, tem as suas atribuições. E quanto maior, né, a jurisdição, maior a responsabilidade. Então, o governador é responsável pelos 78 municípios, o presidente é responsável por todo o país, né, todos os estados da federação, e o prefeito, por sua vez, também, todos os bairros, as localidades, tem municípios que são grandes, tem municípios que são menores, né, então é possível fazer uma conscientização maior, mas eu tenho certeza que todos estão agindo aí dentro das suas prerrogativas. A Judite Zandomenic De Angeli diz, acabaram as festas, as eleições, agora resolveram fechar. Politicagem, o dele todo mês está na conta, e nós, como fica? Se referindo ao governador. Também, guerra política e o povo paga, diz, complementando ali o Maguinho, né? Fábio Roberto diz, sou contra o fechamento,
Tem uma opinião aqui também que a gente vai aproveitar e ler, são muitos comentários. Agradeço a todos que estão participando com a gente, interagindo. O Ademar Santos diz: eu acho que esse negócio de fechamento do comércio é muito ruim, porque as pessoas precisam de trabalhar. Só quem tem dinheiro guardado pode ficar em casa, o que não fica assim como os demais segmentos da sociedade. Só seguir as regras que a pandemia não avança. O governador acabou de dizer que a vacina não chega. Então pare de politicar a Covid e aceite o que o 310 médicos estão pedindo. Não entendi muitos 310 médicos, tratamento precoce. Isso é porque ele, aí já entra a parte, né, de falar que o governador é comunista, com um líder maior, ele não engole o grande e inigualável Bolsonaro. Aí essa politização quase que não sai, né? A politização também da Covid-19 é algo que a gente vê e as pessoas elas vão nesse embalo, né? Mas, a meu ver, de forma bastante isenta, e eu posso ficar bastante tranquilo para isso, porque eu não tenho lado político, como jornalista, eu abdiquei dessa questão política, então eu vou pelo comportamento, vou em analisar as responsabilidades que cabe a cada cargo, né? Seja gestor, seja de legislativo, seja, de repente, um político com mandato, como são os casos de presidente, governadores e prefeitos, mas, tipo assim, a vacina atrasou, isso é fato. Os governadores estão tendo dificuldades na aquisição das vacinas e enviá-las até os municípios. Então, o São Mateus está vacinando aí, literalmente, a conta-gotas, né? É injeção, mas é bem... Tá num ritmo lento. Aliás, fizemos uma enquete também no nosso perfil e nas outras redes sociais a respeito de como você avalia o processo de vacinação no seu município. E as pessoas estão afirmando isso, que está lento o processo, que a vacinação é exemplo do que está acontecendo em todo o país, né? Batendo cabeça. A vacina que nós temos em maior quantidade é a Coronavac, é produzida pelo laboratório Sinovac chinês, mas em parceria com o Butantan, em São Paulo, aqui no Brasil. Então, houve essa disputa até mesmo entre o governador de São Paulo, João Dória, o presidente Bolsonaro, enfim. Mas, tirando até essas questões aí, porque elas vão longe, e isso já é um prenúncio de 2022, a gente precisa avaliar de uma forma bastante racional o que está acontecendo, até porque os nossos idosos e as pessoas que têm comorbidades precisam ser vacinadas, a vacina tem que descer, tem que atingir o maior número de pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos botar o último trecho, que o governador fala a respeito da necessidade dos jovens também se conscientizarem, porque os jovens, eles estão fazendo festas clandestinas, como muitos falaram aqui nos comentários, estão saindo, estão aglomerando e levam o vírus para dentro de casa, onde tem pessoas idosas, tem pessoas que têm as comorbidades e que eles não, de repente, nem apresentam os sintomas, mas acabam contaminando outras pessoas dentro da própria família. Então, a conscientização, gente, ela é primordial. Mas aqui, em São Mateus, estamos perguntando: você é contra ou a favor do fechamento do comércio em São Mateus? Se você puder ser objetivo, é bom, que aí dá mais tempo da gente aqui responder, apresentar no ar, tá bom? Os comentários. Andrelino Aragão, nosso amigo Andrelino, diz assim, ó: Ademazinho, comentando lá no comentário do Ademar Santos. Quem lhe viu, quem lhe vê, muito hilário, fantástico. Está aí também o pessoal interagindo dentro da própria interação que nós estamos provocando aqui no nosso Censura Zero. Acesse lá, censurazero.com.br, tem acesso à informação de qualidade em São Mateus. Fonte de informação correta e segura nas redes sociais e na internet. Daqui a pouquinho eu vou falar também sobre esse assunto aqui, ó. Quem não reage, rasteja. Nós participamos na Câmara Municipal de São Mateus, fazendo lá uma fala enquanto jornalista e diretor do portal Censura Zero, falando a respeito das fake news institucionalizadas. É importante a gente ter um ambiente saudável, de notícias verdadeiras,
notícias que não venham agredir, achincalhar as autoridades e não venham também denegrir cidadãos de bem. Jornalismo e muito menos as redes sociais, informação não é para isso. Elas podem ser utilizadas de forma benéfica, de forma positiva, por qualquer pessoa. A liberdade de expressão, ela tem que ser exercida com responsabilidade. E o que a gente vê em alta escala aqui em São Mateus é essa falta de responsabilidade com a informação e principalmente com a vida das pessoas. Muitas pessoas estão extrapolando a liberdade de expressão, estão extrapolando até mesmo essa abertura que teve no jornalismo para que, uma vez não tendo a exigência do diploma, outras pessoas possam obter o registro e atuarem na atividade. Mas é necessário que nós tenhamos um ambiente saudável, de informação precisa e não desinformação, e que haja notícias verdadeiras, notícias apuradas, notícias fundamentadas e não fake news. Agora, o pior de tudo é quando essas notícias falsas, notícias mentirosas, criadas e distribuídas com o objetivo de achincalhar autoridades e denegrir cidadãos de bem, elas têm o apoio do poder público. Aí não pode. Aí já tem que entrar o Ministério Público, a polícia. Nós comunicamos aos vereadores, então agora a responsabilidade também é deles. Se querem virar as costas a essa realidade, logo mais daqui para frente, quando de repente algum deles for vítima e subirem lá na tribuna, aí nós vamos lembrar, olha, nós estivemos aí, falamos a verdade dos fatos, levamos documentos, comprobatórios, vocês poderiam ter até mesmo avançado mais na questão enquanto autoridades e não fizeram, mas fizemos a nossa parte. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque quem não reage rasteja, inclusive, em todos os aspectos. Já que estamos falando a respeito disso, vamos encerrar esse assunto com a apresentação, do governador do decreto, ele falando a respeito dos jovens, da necessidade do engajamento também, ainda no pronunciamento a respeito da quarentena dos 14 dias que vigora a partir de amanhã. Vamos acompanhar. Muito importante o envolvimento da juventude. A juventude precisa compreender o risco que o vírus causa às pessoas. Vejo que uma parte das pessoas ainda não tem essa preocupação. Então, o trabalho da juventude, a juventude organizada, a juventude consciente, tem que ajudar a gente na rede social, ajudar a divulgar o risco que o vírus causa às pessoas e o trabalho que a gente tem que desenvolver. A outra questão que eu quero dizer é que nós já fizemos no ano passado, adotamos medidas econômicas importantes para a gente compensar os efeitos de restrições. Aqui o estado do Espírito Santo, comparado com outros estados do Brasil, nós reduzimos muito pouco as atividades econômicas e sociais, tá certo? E nós fizemos a gestão até agora. Quem fez a gestão até agora, e passamos por vales profundos como nós passamos, enfrentamos desafios como nós enfrentamos, podemos acolher gente do Amazonas, de Rondônia, de Santa Catarina, salvamos vidas dessas pessoas. Quem pôde ser solidário e nós pudemos passar por essa dificuldade que a gente passou, dando exemplo para o Brasil. Agora nós estamos faltando pouco para a gente concluir esta passagem. Falta pouco para a gente poder concluir esse trabalho. As vacinas estão chegando, nós queremos até final do mês que vem estarmos alcançando todas as pessoas acima de 60 anos. Então falta pouco para a gente, de fato, resolver e enfrentar de forma definitiva a pandemia. Não podemos relaxar agora. Não podemos relaxar agora. É muito importante que a gente esteja juntos nesse trabalho. Eu sei que eu não contarei com aqueles que são radicalizados, de um lado, que querem politizar, que querem ganhar resultado nesse enfrentamento. Mas eu sei que eu posso contar com a grande maioria dos capixabas nesse trabalho. Vamos anunciar, então, medidas econômicas daqui a pouco, para que a gente possa, nos próximos dias agora, até final de semana, medidas que possam também compensar qualquer redução da atividade econômica, porque o nosso governo é um governo que está seguindo a ciência e é um governo que quer preservar a vida dos capixabas. Minha tarefa, junto com as demais lideranças e instituições, é proteger a vida dos capixabas e eu conto com cada um de vocês.
Tá aí, governador Renato Casagrande, então falando especialmente quanto ao engajamento dos jovens. Última parte, né, do pronunciamento, dentro desses 3 trechos que nós separamos aqui para vocês. E eu gostaria que você também acessasse as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, também que você anotasse aí o WhatsApp, se você vir algum acontecimento aí na sua rua, da sua comunidade, no seu bairro, no seu município, se você mora fora aqui de São Mateus, entre em contato com a gente, tá bom? 999 14 9706. 999 14 9706 é o nosso WhatsApp, está passando aí na tela para você conferir. E vamos agora a mais alguns comentários com a nossa enquete que está aqui. Você é contra ou a favor do fechamento do comércio em São Mateus? São muitas pessoas participando, eu agradeço aqui. O meu amigo Giancarlo. Ô, Jean, abraço para você, tá bom? Ele diz assim: comunista, cadê o dinheiro que veio para fazer os hospitais de campanha? Você fez o quê? Você quer destruir o Estado? Tá aí o desabafo, né, do Giancarlo, nosso amigo Jean. E a gente fala até que nós, dentro do jornalismo, temos esse conhecimento. Aqui no Estado, o governo do Estado preferiu não fazer hospital de campanha e investir na própria rede do Estado para já ficar algo, né, pós-pandemia. Resolveu estruturar a rede. Até porque também a gente viu os conflitos e os problemas envolvendo principalmente o emprego de recursos em outros estados aí com relação a hospitais de campanha. Não estou aqui contestando nenhuma opinião, estou apenas dando uma informação, mas aqui os recursos foram utilizados para aperfeiçoar a rede, aumentar os leitos, né? Mas é complicado. Muitos recursos vieram, e aqui em São Mateus, a gente lembra, foram cerca de 19 milhões de reais. Aqui não houve prestação de contas também não, né? É uma cobrança que a gente fez. Dia desses, o secretário municipal de saúde esteve na Câmara Municipal, mas a pauta foi uma pauta leve, não perguntaram a respeito disso, não teve nada. Agora, ações realmente concretas de enfrentamento à pandemia por parte também do governo municipal, nós não tivemos aqui, infelizmente, né? E a quantidade de recursos foi considerável, cerca de 19 milhões de reais. Está aí, né? De repente, ainda pinte essa prestação de contas, mas nós não temos informação, não se tem, não está no portal de transparência, a assessoria de comunicação da Câmara também não divulgou, então quem até estiver ouvindo e tenha essa prestação de contas, dos 19 milhões que vieram para São Mateus, pode até nos ajudar aqui e tornar públicas as ações que foram aí realizadas com esse montante considerável, 19 milhões. E em nível estadual está aí a cobrança também do Giancarlo. Vamos lá, o John Leno Leite dos Santos, isso mesmo, John Leno, que conheço, né? Nosso amigo também, locutor. Ele diz aqui: e tem mais, o auxílio do governo não dá nem para não dá para nada, né? Todos sabem dessa merreca. Aí diz, aí você fica em casa com os boletos, chegando, na verdade, uma roubalheira de dinheiro que todo mundo sabe. O que vai valer essa quarentena? E ele diz, na hora das eleições, as portas estavam abertas para as eleições. O Brasil tem dinheiro muito bem à saúde. Ele embola aqui um pouquinho, diz, é mal dividido, né? Esses recursos são mal divididos, e principalmente essa classe podre política do nosso país. Está aí o desabafo também de John Leno, e o Giancarlo acaba ali colaborando também, né? Complementando a fala dele, de precisamos trabalhar. Vamos lá. O Edmilson Fanticelli diz, essa pandemia só respeita carnaval e política, porque em plena pandemia teve eleição. Nosso amigo Lélio diz aqui, meu amigo André, isso é efeito carnaval, nada mais. Se não tivessem decretado aquele maldito ponto facultativo, não deveríamos esse carnaval sem trio. Muita gente na praia. Verdade mesmo, né? Tá aí, portanto, deixa aqui a Laudiceia Vilela Costa. Ah, Laudiceia, tá aí participando, né? Direto lá de Santa Catarina, minha cunhada, Laudiceia, tá dizendo, sou contra fechar o comércio.
Deixe-me ver mais aqui. O Lécio Silva, diz que está presente, acompanhando a live. Ainda o Sandro Eleutério diz: criaram um vírus para matar os mais idosos. Agora estão preocupados com os mesmos. Tá aí, mais uma opinião contundente. O Elisindro Silva diz: estamos juntos, André. Então tá. Muitos comentários, eu agradeço a todos. Daqui a pouquinho vamos passar por mais alguns, mas esse chamamento é importante. Você é contra ou a favor do fechamento do comércio? Nós vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É rapidinho, é só uma vinhetinha para a gente voltar aqui já tratando de outro assunto. Vamos falar mais sobre a Covid, mas já num outro aspecto, tá bom? Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Quero agradecer a você que está aí na live, compartilhe para que o maior número de pessoas possa saber que nós estamos também atuando por meio, né, desse canal interativo e nós vamos, daqui para frente, tê-lo aberto, sempre que possível, para nos comunicarmos na internet, com informação segura, né, na internet e nas redes sociais. Um intervalo breve, já retornamos. Jornalismo profissional sério, dinâmico e atuante. Furos de reportagens, matérias especiais. Censura Zero exerce diariamente o papel social do jornalismo construtivista, tornando público o que muitas autoridades tentam esconder, lutando pela qualidade de vida dos cidadãos, na busca por justiça social nesses tempos tão difíceis. Nós incentivamos a liberdade de expressão com responsabilidade e defendemos incondicionalmente a liberdade de imprensa, com coragem, sabedoria, respeito e sempre ao lado da verdade dos fatos. Aqui aperfeiçoamos o nosso trabalho diariamente para disponibilizar informação correta e segura na internet e nas redes sociais. E nossa meta é permanecer nesse caminho. Censura Zero, aqui tem conteúdo. André Oliveira, alertando geral. Muito bem, nós estamos aqui alertando geral com você até daqui a pouquinho, às 8h30, né? O tempo passa rapidinho, mas nós estamos aqui com você nas ondas da internet. Estamos aqui com você transmitindo a partir do nosso perfil, andreoliveira.jornalista1, também com retransmissão pelas nossas páginas, as páginas agregadas aqui, Censura Zero, também Plantão Capixaba e André Oliveira, né? São as páginas que estão transmitindo. Em breve também nós vamos colocar esse mesmo vídeo no YouTube. Eu agradeço a sua participação, a sua sintonia, você que está com a gente, sua audiência é importante, meu caro internauta, você que é daqui de São Mateus, de cidades vizinhas, muito obrigado, tá bom? E lá no nosso YouTube você pode fazer a sua inscrição para você receber, tá bom? Vídeos com materiais, com conteúdo inédito, e a gente também está sempre em atividade por lá. Inclusive, no YouTube, você vai ter vídeos que vão ser só colocados lá, não vão transformar nem em matéria no portal. Então, conteúdos exclusivos mesmos, você pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube. É só colocar Censura Zero, entre lá e você faça a sua inscrição, ative o sininho, dê um like lá, tem vários vídeos interessantes, inclusive esse que eu vou mostrar agora para você, ainda dando sequência ao assunto da Covid e da quarentena decretada pelo governo do estado, que vigora a partir dessa quinta-feira, dia 18 de março. Um dos prefeitos aqui do norte do estado, precisamente da região noroeste, prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, ele afirmou que não vai seguir o decreto do governo do estado. Ele disse que não vai aderir. O prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, que é do PSL, declarou que não seguirá as medidas restritivas do risco alto da quarentena decretada pelo governo do Espírito Santo nesta terça-feira, que vigora, como disse, a partir desta quinta, dia 18. Em pronunciamento ontem à noite pelas redes sociais, ele afirmou que a prefeitura não impedirá a abertura do comércio a partir de amanhã, como determinação estadual, e fez um apelo à comunidade gabrielense para que colabore adotando as medidas de prevenção
ao coronavírus. E, segundo o painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde, até ontem, né, eu não dei ainda uma olhadinha hoje, mas até ontem, São Gabriel da Palha tinha 39 mil, aliás, São Gabriel da Palha, que tem 39 mil habitantes, havia contabilizado 4.051 casos confirmados de Covid-19 e o registro de 46 mortes. O maior número de casos foi registrado no centro da cidade, 476, bairro Santa Helena, 260, seguido de Vila Combone, 247. Nós separamos aqui também esse vídeo, né, para que você tenha aí na íntegra a fala do prefeito de São Gabriel da Palha a respeito da decisão que ele até ontem havia tomado, mas não sabemos se vai permanecer, se vai haver contestação do Ministério Público, mas a informação que a gente tinha até entrar aqui no ar para essa live é de que realmente ele ia contar com a conscientização do comércio, das pessoas, dos munícipes lá em São Gabriel da Palha e não ia aderir à quarentena de 14 dias imposta pelo governo do estado. Vamos acompanhar o prefeito Tiago Rocha. Sou contra o fechamento do comércio, sou a favor de medidas elaboradas junto com a secretaria. Não vou solicitar que os meus fiscais, a prefeitura municipal, vá até algum comércio fechado. Sou a favor do diálogo com o segmento. E também peço a você, empresário, aos meios de comunicação, às igrejas católicas, igrejas evangélicas, vamos sair na frente de outros municípios. Hoje a gente está em risco moderado, vamos baixar por baixo com alternativas. Então peço hoje a colaboração de todos vocês, a colaboração dos gabrielenses, a colaboração dos donos de bares, que coloquem as suas recomendações nas suas portas, a utilização do álcool em gel, a utilização das máscaras, e assim sairmos vitoriosos mais uma vez dessa batalha. Vamos ser o primeiro município a mostrar que a gente é capaz de fazer diferente, que a gente é capaz de reduzir o número de infectados com ações inteligentes. Passa no comércio de São Gabriel da Palha e olha a quantidade de pessoas que tem dentro de uma loja. Se eu pedir para o fiscal fechar uma loja, eu tenho certeza que essa loja não vai ser reaberta. Porque hoje, gente, a nossa maior preocupação é a saúde financeira do nosso município. Temos sim que tomar iniciativas, mas iniciativas junto com a população. Então peço a você, gabrielense, que me ajude. Peço a você, empresário, que me ajude. Peço a você, igreja católica, que me ajude. Peço a vocês, evangélicos, que me ajude. Vamos ser o primeiro município para sinônimo de Brasil, mostrarmos que com união e com conscientização poderemos sair vitoriosos dessa luta contra o Covid. Então peço a você nesse momento, prefeito Tiago Rocha, batalhando por você, batalhando pelos empregos, que todos os dias tem aqui na prefeitura as pessoas aqui na porta pedindo emprego. Então hoje eu estou aqui defendendo o meu empresariado, não estou querendo ser a mais e diminuindo, sou governo do estado, caminho junto com o governo do estado, agradeço toda a receptividade que tive junto com o Tiago Hoffmann, secretário de governo. Então a gente tem aqui hoje, eu sou o prefeito dessa cidade e quero trabalhar junto com você para mostrar que com a união de todos os segmentos sairemos vitoriosos contra o Covid e principalmente sem fechar nenhum comércio. Vamos sim conversar com você, vamos pedir para os nossos fiscais dialogar com você e fiscalizar onde está tendo acúmulo de pessoas e assim conversarmos com esse segmento de pessoas que estão nessas localidades e fazer um trabalho de conscientização e combate ao Covid-19. Mas pensando na saúde financeira do município, nos empregos que aqui são gerados e principalmente na família de todos os gabrielenses. Meu muito obrigado a você, gabrielense, que ofertou seu voto pelo prefeito Tiago Rocha, mas hoje vamos tomar as alternativas de acordo com a nossa realidade. E tenho certeza, se cada um de vocês, gabrielenses, se conscientizar da importância que seremos capazes de vencer isso, tenho certeza que sairemos vitoriosos. E mais uma vez, lembrando, o fechamento do comércio, onde houve no passado, não foi eficaz para a questão do combate à pandemia. Então eu falo que a nossa maior arma é a conscientização e a união de poderes, a união com a população gabrielense
para assim sairmos vitoriosos. Meu muito obrigado, o expressamento com toda a população, o carinho de toda a população, e peço a você que nesse momento caminhe comigo. Tenho certeza que com a união de você, com a união dos empresários, com a união das igrejas, podemos sair vitoriosos dessa batalha que se chama Covid. Então, um abraço a todos vocês, gabrielenses. Obrigado pela oportunidade de estar, seu prefeito, e novamente, que Deus abençoe nessa jornada, mas para que isso aconteça, que saiamos vitoriosos, é o apoio de todos os gabrielenses e a conscientização de todas as pessoas para assim realizarmos uma saúde de qualidade, sairmos vitoriosos e mostrando para o Brasil que a nossa cidade de São Gabriel da Palha tem conscientização e vai trabalhar com essa conscientização para fazer as coisas acontecerem. Aí, participação do prefeito Tiago Rocha, do PSL, prefeito de São Gabriel da Palha, falando a respeito das decisões que ele irá adotar nessa vigência da quarentena lá em São Gabriel da Palha. E vamos aguardar, né? O governador pediu o apoio dos prefeitos, dos vereadores, da população em geral, e algumas situações a gente sabe que devem ser negociadas, tem casos aí, né, onde a população está, de fato, indo às ruas, está se manifestando, especialmente com relação ao fechamento do comércio. E aqui em São Mateus houve hoje uma manifestação, uma carreata de alguns comerciantes, empresários e apoiadores, e estiveram conversando com a Câmara Municipal, representantes da Câmara, o presidente Paulo Fundão e outros vereadores participaram desta reunião, pediram que intercedessem junto ao prefeito para que não fosse decretado fechamento aqui em São Mateus. À tarde, no final da tarde, nós até acompanhamos um trechinho, porque aqui é perto a base aqui do Censura Zero, no bairro Carapina, perto do centro administrativo da prefeitura. Eles estiveram em frente ao centro administrativo e foram recebidos pelo prefeito Daniel Santana. Também ali estava o secretário de Saúde, Henrique Folador, e falaram, né, da necessidade desse entendimento, desse momento que nós estamos passando, que é muito difícil. O prefeito falou que não pode tomar essa decisão sozinho, iria ouvir o Ministério Público, os vereadores, iria conversar também com o secretário de Saúde e o comitê que está, inclusive, acompanhando a situação da Covid em nível municipal, para dar um retorno aos comerciantes. Pediu até que fosse constituída uma comissão com membros da CDL e também até outros comerciantes aqui do município, para que houvesse essa reunião onde se pudesse chegar a um denominador comum. E o prefeito Daniel Santana disse também que consultaria o governador Renato Casagrande, conversaria para buscar o entendimento em relação a essa demanda do comércio, que eu creio seja também uma demanda de outros municípios, a preocupação com relação à economia, né? Porque os comerciantes alegam, fechando por 14 dias, muitos deles não vão ter condições de reabrir. É essa enquete que nós estamos fazendo. Você é contra ou a favor do fechamento do comércio em São Mateus? Daqui a pouquinho encerraremos a nossa live e você pode, inclusive, continuar deixando os seus comentários nas próximas lives. Nós vamos buscar sempre meios para ter esse encontro diário aqui com você. Nós vamos também registrar e até nas nossas reportagens colocar, né, esse posicionamento das pessoas que estão participando, interagindo aqui conosco. Mas eu gostaria de falar sobre um assunto importante, já aqui no fechamento da nossa live, não poderia deixar de falar a respeito dessa iniciativa do portal Censura Zero, que, aliás, é da Visão Atalaia, editora e produções, que é a empresa responsável pela publicação do portal Censura Zero, e tem também o site Plantão Capixaba, que atua mais na área da Grande Vitória, com destaque também no sul do estado. Mas com relação às fake news institucionalizadas, e nós estamos falando desse assunto aqui porque ele é fundamental. Estivemos até levando ao conhecimento da nova composição da Câmara Municipal de São Mateus como esse assunto ele prejudica a sociedade.
E dentro do papel social do jornalismo profissional, o jornalista, ele tem essa missão de zelar pelo ambiente onde que se fabrica, que se consome notícias. Esse papel, de repente, nem caberia ao Censura Zero, que é um veículo novo aqui em São Mateus. Tem outros veículos com mais tempo de estrada. Mas quis Deus que esse assunto fosse tratado, destrinchado por nós, que temos acompanhado o que as fake news institucionalizadas e as fake news, de maneira geral, que são praticadas não só por malfeitores, não, por criminosos nas redes sociais todas. E aqui na nossa cidade nós conhecemos de onde partem aquelas fake news com o objetivo de achincalhar as autoridades e denegrir cidadãos de bem, trazendo um mal terrível à sociedade, e que a Polícia Civil não tem dado conta, o Ministério Público, com muitas obrigações, não tem ainda se atentado, a Justiça tem deixado passar, mas nós estamos atentos e vigilantes. E levamos ao conhecimento dos vereadores, muitos deles já sabem, alguns foram vítimas, como o presidente da Câmara, Paulo Fundão, foi vítima desse sistema criminoso, mas os comportamentos e as posturas mudaram. Mas, de qualquer forma, nós fizemos o nosso papel, levamos até ao Legislativo a nossa fala, papel social do jornalismo profissional e as fake news institucionalizadas em São Mateus, um exercício de cidadania. Trazer só um trechinho para você, nós estivemos lá na Câmara Municipal e colocando às claras este assunto. É triste notar que as notícias falsas não circulam pelas mãos apenas dos malfeitores. Estão também na boca de representantes do poder público, políticos eleitos, agentes políticos e servidores pagos com os recursos que têm o suor da população trabalhadora de São Mateus para causar mal à própria sociedade de São Mateus. Fake news institucionalizadas são mentiras, injustiças e crimes. Quem não reage, rasteja. Tá aí, quem não reage, rasteja. É momento de reagir, das pessoas se mobilizarem contra esse terrível mal que são as fake news, principalmente aquelas que têm o apoio do poder público. Não podemos de forma nenhuma aceitar. Estaremos sempre aqui lembrando para você e trazendo essa conscientização que é muito importante, tá bom? Mas agora, para encerrar de uma forma bastante alegre essa live, André Oliveira alertando geral, vamos falar de um assunto tratado também no nosso portal Censura Zero, que foi uma moça estilosa que enfrenta a pandemia vendendo água na BR-101. Ela foi atropelada. E eu falo uma boa notícia porque daqui a pouquinho ela vai falar que está bem, vai falar que realmente foi um grande susto, né? Mas ela está bem. Aconteceu ontem à tarde um acidente no trecho onde ela trabalha próximo à rotatória da aviação Joana d'Arc, em frente à Aqua Fértil Irrigação na BR-101 em Linhares. E a Luana, como é o nome dela, 27 anos, foi socorrida por motoristas e populares que passavam pelo local. Ela foi levada para o hospital da cidade, aparentemente não sofreu ferimentos graves, né? Ainda bem, as pessoas ficaram bastante preocupadas, foi de repente. Ela que é de Montanha, se mudou para Linhares em busca de novas oportunidades, é mãe solo de uma menina de 10 anos e seu maior sonho é ser empresária de sucesso. Ela enfrenta com um estilo todos os dias o sol e a chuva, atuando como vendedora de água mineral e água de coco no perímetro urbano da rodovia federal. E na manhã de hoje, o Censura Zero teve acesso a um vídeo publicado pela jovem Luana nas redes sociais, no final da tarde de ontem ainda. Em mensagem à comunidade de Linhares, ela informa que está bem depois do atropelamento que sofreu e tranquiliza, inclusive, as pessoas, dizendo que em breve vai estar de volta ao batente. Que boa notícia! A gente encerra essa live com o vídeo dela, para a gente ter essa boa notícia da voz dela mesmo, da Luana. Boa tarde a todos, eu sou Luana Aimer, a moça que trabalha no sinal, e eu venho por meio deste
agradecer a todos que se propôs em me ajudar de alguma forma. Quero dizer que eu já estou bem, entre aspas, né? Estou me recuperando em casa, fui bem atendida, bem acolhida no hospital, tive 4 pontos na cabeça, um hematoma na minha perna esquerda, na direção da panturrilha. Estou com o corpo um pouco dolorido, mas vai dar tudo certo. Eu acredito que nada acontece por acaso, né? Esse é o motivo para que eu preste mais atenção, porque foi segundos de descuido. Quero dizer que assim que eu me recuperar estarei de volta, fazendo o que eu mais gosto, que é lidando com pessoas, né? E peço a todos que estejam em oração, né? Porque foi um livramento muito grande, certo? E nada mesmo acontece por acaso, certo? Deus tem um propósito maior, não é verdade? E muito obrigado a todos, né? E fique com Deus e logo eu estarei de volta. Luana, tá aí ela com essa mensagem bacana, encerrando essa nossa live. André Oliveira alertando geral os destaques do Censura Zero, que ela possa continuar a se recuperar e continuar o seu trabalho, ter até outras oportunidades e realizar o seu sonho de ser uma empresária, criar a sua filha, né? É isso que a gente tem que fazer nessa pandemia. Tem que ter empatia, solidariedade, a gente precisa passar esse momento ajudando-nos uns aos outros. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros, precisamos ser solidários. Tem vários exemplos de solidariedade também, graças a Deus, ecoando nesse país afora. E temos que ter essa compreensão com a responsabilidade das autoridades. E se nós queremos fazer alguma reivindicação, que seja de forma pacífica, que seja levando até aquelas autoridades que podem, de fato, resolver a situação. E, pessoal, vamos parar de brigas, de politização nas redes sociais, de xingamentos, né? Há pessoas que elas acordam de manhã, elas até fazem uma oração e têm o objetivo de sair para o trabalho, né? E buscar o sustento para a sua família, mas quando elas vão para as redes sociais, elas se transformam. A gente vê pessoas formadas, pessoas que têm uma influência positiva na sociedade pelo que elas fazem, pelo cargo que exercem, a profissão que exercem, mas nas redes sociais você não conhece a pessoa, e simplesmente por conta de uma preferência política, uma preferência ideológica, elas xingam, elas viram até pessoas que a gente acaba duvidando da racionalidade delas, né? Então, vamos ser mais, digamos assim, guardadores de valores éticos, morais, cristãos, ter empatia e solidariedade com o próximo, entender a posição também das autoridades e pedir a Deus para que essa pandemia ela acabe logo, que cheguem as vacinas em quantidade suficiente para imunizar a maioria da população, que nós possamos ter dias melhores, porque estamos vivendo dias terríveis, tenebrosos, e precisamos colaborar com a nossa fé, com a nossa atitude positiva, com o nosso altruísmo e, principalmente, com as nossas ações positivas nas redes sociais e no meio físico. Aí sim estaremos dando uma contribuição significativa para cessar esse momento, cessar esse grave momento da história mundial, da humanidade. Forte abraço para você, obrigado por sua sintonia nessa live. As outras serão menores, mas foi importante a gente pontuar a respeito desse decreto, né, da quarentena dos 14 dias e também ouvir você a respeito do fechamento do comércio em São Mateus. Continue participando. Um forte abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Quem não reage, rasteja.